Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Bom dia, um dia iluminado, uma semana abençoada para todos vocês no 82.3, também no nosso portal agora diandanoticia.com.br. Um prazer começar mais uma semana aqui num dos microfones mais prestigiados do Brasil e também feliz com o que aconteceu na Copa do Mundo, né? Se livrar de toda a arrogância e prepotência dos argentinos comemorando nas nossas barbas foi realmente a salvação desse domingo. Hoje, aqui no Olhar para o Centro, a gente recebe o presidente da União Santa Efigênia, Joseph Fares. Senhor Joseph, Santa Efigênia é um lugar, tem um ditado, né? Se você não encontra uma peça eletrônica lá, você encontra onde? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Santa Efigênia é um lugar onde o pessoal inicia a busca, na verdade. Santa Efigênia é onde você quer saber de alguma coisa nova, vai na Santa Efigênia. A partir daí o pessoal vai para outros lugares. E houve uma mudança no estilo de comércio com a pandemia e também com a entrada aí do comércio online. Dá para dizer hoje que quase todos os lojistas da Santa Efigênia possuem os seus comércios online também, né? Mas é tudo testado antes na loja, né? As novidades começam na loja e depois vão para a internet aqui no Brasil. É isso mesmo? Mais ou menos isso daí. Nós temos a cultura no Brasil das pessoas gostam de pegar as coisas na mão para comprar. O único lugar que concentra esse mix de produto é a Santa Efigênia. Logicamente, tem marcas que já são conhecidas, o produto o pessoal compra por internet, mas a maioria das coisas ainda tem que ir lá no local para poder comprar. Quando é uma peça mais específica? Eu acho que para tudo, porque como nós temos hoje quase tudo importado, quase tudo não, praticamente tudo importado, então as pessoas têm que ver a qualidade da peça. E as marcas que são conhecidas são poucas, o resto as pessoas têm que ir lá e depender da explicação. E essa explicação só existe na Santa Efigênia. A Santa Efigênia passou por um momento delicado, assim como toda a cidade, principalmente o centro de São Paulo, durante a pandemia e também no pós-pandemia, com o crescimento absurdo da Cracolândia, das cenas de uso abertas. Isso afetou o comércio na região? Vamos começar falando que a Santa Efigênia é a que mais sofreu, não sofreu como os outros. Os outros sofreram um pouco do que Santa Efigênia sofreu, que nós tínhamos o fluxo concentrado na nossa região. Só que nós temos os nossos heróis, que são os comerciantes, persistiram, insistiram, até chegar e acabar do jeito que nós estamos vendo hoje, a saída deles de lá. Isso daí tem que rasgar elogios para o governador e o vice-governador, o prefeito, o vice-prefeito, todos eles foram chaves, a polícia militar, a GCM, todos eles fizeram a parte deles. Então a Santa Efigênia, ela sempre foi uma referência, sofreu na pele o que é, uma desordem urbana, para não falar outra coisa. Sofreu na pele o que é um entorpecente ativo dentro do povo. E graças a Deus nós estamos praticamente, a gente pode se considerar hoje livre, não 100%, porque a droga está no mundo inteiro, mas livre a ponto da gente poder fazer o nosso trabalho hoje sem interferência do mal. Ou seja, era uma preocupação diária, né? Abrir as portas, não abrir as portas. A gente viu cenas lá de vandalismo, de depredação, de saques acontecendo na região da Santa Efigênia, e isso acabou. E a partir daí? E a gente pode dizer que acabou, não tem um ano ainda, né? Dessa recuperação e desse cenário, pelo menos para o comércio, livre desse tipo de problema. A partir de agora, quais são os próximos passos para manter não só a Santa Efigênia, mas talvez com a ajuda do poder público, né, o comércio, a vida na região central da cidade ativa, andando e boa como já foi um dia para os comerciantes e para quem, principalmente para quem empreende no centro? Olha, para quem sofreu tudo aquilo lá, hoje passou a ser uma maravilha. Logicamente, o comércio não voltou do jeito que estava.
E para isso a gente está fazendo programas e projetos futuros, não somente para Santa Efigênia, mas para o centro todo. É porque no centro você tem a Santa Efigênia com eletrônicos e as ruas ali, as transversais, você tem a Rua das Noivas, você tem a Rua das Motos, você tem a Florêncio de Abreu, a Rua das Ferramentas. Dá para integrar tudo isso? Essa é a ideia, Jesus? Mas está se integrando tudo isso. E aí você acabou de tocar exatamente no ponto que a gente está. Nós levamos aliás, nós estamos insistindo num projeto há 15 ou 16 anos chamado Circuito das Compras. O Circuito das Compras integra a Santa Efigênia, 25 de março, Brás, Bom Retiro e tudo que está em volta. Chega até Liberdade, chega até Largo Santa Cecília. Então pega a Rua das Motos, pega a Rua das Noivas, pega a Florêncio de Abreu, pega a Zona Cerealista, a Zona das Madeiras, tudo isso 25 aí. de março e por aí vai. Tudo isso aqui vai. O que é isso daqui? Nós entendemos que o centro de São Paulo é a maior concentração de comerciante e fabricante do Brasil. Nós temos lá dentro desse quadro aí, mais ou menos 60 a 70 mil empresas ativas. Então passa a ser o maior centro comercial do mundo, e que as pessoas escondem um pouco esses dados. Acho que não é forçar, Não é forçar, usar um pouco a imaginação. A imaginação você vai ver. Então, mesmo. Se integrar isso aqui, a gente divulgar isso aqui, e o Brasil começar a falar sobre esse centro, isso vai para a América Latina, vai para a América do Norte, vai para a Europa, vai para qualquer lugar. Passa a ser o maior centro conhecido mundialmente. Já um roteiro, como é que vai funcionar? No cenário ideal. No cenário ideal, vocês apresentam um projeto para a prefeitura que vai mexer os seus pauzinhos dentro da legislação, com transporte, ligando esses pontos com modais alternativos. Vem aí o VLT no centro, que pode ser muito útil para isso. Como é que funcionaria? Por exemplo, vem um turista para cá, eu quero ir no circuito de compras de São Paulo. Não dá para fazer tudo num dia, né? Exato. Esse circuito das compras, ele já foi levado o plano para a prefeitura, que é a nossa parceira, e felizmente essa semana o prefeito deu start já do projeto. Já estou colocando em primeira mão. Ele já prometeu que agora, a partir de agosto, setembro, vai começar uma linha de ônibus fazer somente esse polo. Isso que a gente estava querendo há muito tempo. Para isso daqui, está se integrando. Então agora nós estamos fazendo a construção do projeto zona por zona. Cada zona vai fazer o interesse dela e vai juntar tudo para fazer um plano único, que é o circuito das compras, para a gente colocar para a população. Apenas antecipando, eu vou falar uma coisa que não sei se é hora de falar, mas eu vou falar. No cenário ideal. Se a gente pega hoje o nosso cenário de compras, você pode ver que nós estamos tendo um problema de evasão de empresas que está indo para o Paraguai. Está montando lá por causa disso, por causa daquilo. Comerciantes estão indo para lá. Até funcionários estão indo para lá. A nossa proposta é, por que não fazer o nosso centro um centro de distribuição para o Brasil, já que o Paraguai sempre dependeu do Brasil. O Brasil não pode depender do Paraguai, com todo o meu respeito à política do Paraguai. Mas nós temos acho que o governo paraguaio está absolutamente correto. Nós temos tudo aqui para ser um megapolo. Nós temos tudo. E no centro tem tudo que tem lá. Certo? Apenas o governo tem que olhar para aquilo lá e ver que aquilo é um potencial. Sendo um potencial, ele pode, fazer atender a demanda nacional e até para fora daqui. Como funcionaria, voltando ao cenário ideal, a experiência de um turista que viria conhecer esse circuito de compras, né? Voltando à pergunta anterior, não daria para fazer tudo num dia só. Sem dúvida não dá para ter. Dentro do projeto nosso, nós incluímos a rede hoteleira, a rede de gastronomia, porque nós temos que ter vida no centro. Nisso a gente incentiva a moradia no centro. Eu diria o seguinte, o turista vai vir, vamos pensar pelo turismo mundial. Tudo começa no centro. Em todas as cidades do mundo. Em todas as cidades do mundo, menos o nosso São Paulo.
Nós estamos tentando fazer praticamente nisso, a gente está tentando copiar, colocar infraestrutura para o turista ter toda a mordomia, toda a infraestrutura para ele ficar. Nós temos muitos hotéis no centro, pouca gente sabe disso. Nós temos muitos restaurantes, só nós não temos polos assim, não temos a integração. Então, se a Secretaria de Turismo, da Cultura, trabalhar junto com a gente, certamente a gente vai sanar esse problema. Desenvolvimento econômico, trabalho, sabe? Eu acho que, enfim, acho que o prefeito entendeu tudo isso, tanto é na reunião que nós tivemos a semana passada, ele colocou todos os integrantes na mesa. Secretaria da Subprefeitura, Secretaria de Turismo, Secretaria da Cultura, da Segurança Pública, não lembro mais quem está, todas as áreas, Secretaria do Governo, Secretaria de Assuntos Estratégicos, todos estavam juntos lá naquela reunião. E graças a Deus fluiu muito bem, muito bem. Ou seja, a partir lá, meados de setembro, teremos alguma novidade oficial para incentivar que as pessoas continuem frequentando o centro e principalmente esses polos comerciais do centro que são tão atrativos, né? A partir de setembro nós vamos ter praticamente o primeiro teste do assunto. Na verdade, o que nós estamos falando leva um tempo, não se cria de um dia para o outro, e a gente não pode falar que isso se resolveu em setembro. Em setembro vai ser apenas uma chamada, colocar para ver como é que vai funcionar, se a trajetória está certa, não está certa, está sendo feito estudo pelo, como é que chama, Secretaria de Transporte, eles estavam lá também, eles mesmos colocaram o trajeto, vamos ver como é que vai ficar, se precisa fazer alguma coisa a mais ou menos. Então vai ser o teste em setembro. Como é que é a relação entre esses atores do centro, né? Entre as associações? Funciona bem? A gente sabe que sempre tem uma guerra de vaidade aqui, uma guerra de vaidade ali, mas há uma integração, pelo menos nos objetivos das associações de comerciantes, como, por exemplo, a União Santa Efigênia, o pessoal da Rua das Motos, o pessoal da 25 de Março, eles se conversam bem? Vou te falar bem claro, nós estamos há 15, 16 anos trabalhando junto para esse projeto, mas não todas, porque se criou tanta associação no meio do caminho, que você está pegando as principais para se integrarem esse projeto, que seria a nossa, a União Santa Efigênia, a Alobras, que é a entidade que representa o Brás e aquele lado todo, Paris e tudo. Nós temos a CDL do Bom Retiro e nós temos a Univinco, que é da 25 de Março. Nós estamos juntos faz 15 ou 16 anos. A gente fala, a gente une a palavra. Um de nós que representa nas reuniões e sempre todos integrados. Agora, lógico, surgiram muitas associações. A gente vai fazer o convite para todos participarem também. Mas já o objetivo já está traçado. Independente de se eles acham que está certo, está errado, querem mudar, a coisa está andando. A Rua das Motos nós consideramos como se fosse dentro da Santa Efigênia. É uma extensão da Santa Efigênia, né? As lá de cima, lá que a gente fala do Centro Velho, acredito que eles vão integrar sem problema nenhum. Da Rua das Noivas, eles já estão com a gente também. Então, da Rua da Madeireira estão junto com a gente, como é que fala, do Paula Souza, como chama? Sim. Todos eles estão juntos, esses aí estão juntos, porque estão no meio, já estão acompanhando, já estão sabendo. Então eu não vejo nada que possa impedir. Quem vir com vaidade, fica com a vaidade dele lá e toca aquela... Toma um remedinho para acalmar. Joseph, tem um assunto que entrou na pauta esse ano e não vai sair tão cedo, é a criação do Boulevard São João. O prefeito fica até arrepiado, ele não gosta quando as pessoas chamam de Times Square, porque a diferença é muito grande dos projetos. Isso tem gerado muita polêmica. A Justiça suspendeu o projeto, pedindo mais explicações. As explicações estão sendo construídas e vão ser encaminhadas à Justiça. Tanto a Prefeitura quanto os interessados diretos no projeto, que são os comerciantes, a fábrica de bares do Álvaro Auás, estão confiantes que essa liminar cai e que o projeto poderá ser implantado. Existe um confronto desse projeto com a lei Cidade Limpa, né? E a própria lei prevê que é preciso legislações específicas para lugares da cidade para que possam ser alterados. É isso que está se construindo. Pelo que eu vi do projeto, sou a favor do projeto. Eu acho que vai criar uma nova identidade visual para aquela região, vai atrair pessoas com palcos, com lazer, com música, algo muito bem coordenado e planejado para não
atrapalhar a vida de moradores, é um trecho da São João ali onde praticamente não há moradias, enfim. O que você acha desse tipo de projeto? Eu vejo um projeto semelhante acontecendo na Santa Efigênia, talvez um na 25 de março, nesses locais específicos da cidade que já tem uma tradição muito grande em oferecer um tipo de produto ou serviço específico. Você é a favor do Boulevard São João? Eu sou a favor de qualquer melhoria no centro que possa trazer visibilidade para o centro. O centro precisa. Nós não podemos esquecer que aquela esquina da Ipiranga com São João é a esquina mais famosa do Brasil. Então tem que ter alguma coisa para ir lá. O Boulevard seria uma solução. Eu imagino só que teve alguns erros de projeto, porque quando se falou de Times Square, fui um dos primeiros em falar de Times Square. Eu pedi para que se coloque o Times Square lá no Vale do Anhangabaú, porque é o ponto de partida para todo o centro. Eu imagino que nós vivemos, vamos dizer, aí vai entrar um pouco a vaidade. Quando se falou do Times Square, o pessoal entendeu que aquilo lá era para fazer propaganda para o Álvaro lá em cima do Bar Brahma. Até certo ponto tem uma certa verdade nisso daqui, e isso daí pegou pesado na decisão da justiça para poder fazer. Então esses erros não podem ser, acredito eu, já que tem uma comissão que fala sobre o centro, tem que envolver essa comissão junto, que ela pode batalhar. Sabe que foi envolvida, né? A votação foi apertadíssima, foi 8-6 na última instância. Não, mas quem que do centro foi? Sim, eu não estou falando... Lógico, nós estamos falando de entidade que representa um pedaço pequeno do centro. Isso foi um erro. Deveria ter envolvido todo mundo, porque isso é para a cidade, não é para umas pessoas. Se a gente for pensar para umas pessoas, a justiça estava certa. Se a gente vai pensar para a cidade, teria que ter envolvido a cidade nisso. Entendeu? Eu acho que esse foi um erro que a gente não pode repetir em outros lugares. Para a gente caminhar já para o final, eu pergunto para todo mundo que passa aqui por esse microfone quais são os seus lugares prediletos no centro da cidade. Onde você vai quando você está lá? Eu conheci a tua loja na Santa Efigênia, mas quando você quer dar uma relaxada e ficar nesse ambiente, envolvido por esse ambiente que pode sim ser acolhedor, qual é o lugar que você mais gosta no centro, José? Eu vou te falar que o centro é o maior shopping a céu aberto. E também é o maior museu a céu aberto. Então, qualquer lugar do centro tem sua beleza. Não adianta a gente falar esse lugar, você entendeu? Nossa região da Santa Efigênia. A nossa região da Santa Efigênia, por exemplo, nós temos a Casa Santos Dumont, nós temos estou falando em torno ali, nós temos a Casa da Língua Portuguesa, nós temos, vamos dizer, aqui que nós temos, você não imagina... Sala São Paulo, Sala São Paulo, né? Tudo ali. Então, qual é o lugar que você vai falar esse melhor? Nós temos a Igreja Santa Efigênia, por exemplo, foi a Catedral de São Paulo. Nós temos a primeira igreja evangélica na Rua Aurora. Nós temos, sabe o que nós temos? Nós temos tudo. Então, se você vê ali, a igreja como chama lá, onde estava a Cracolândia, como chama lá, a Sagrado Coração de Jesus, foi polêmica. A nossa região tem um lugar chamado Campos Elíseos. Campos Elíseos quer dizer Champs-Élysées. Ela foi copiada da França como se fosse o coqueluche, sei lá. Então, onde você vai falar que não é bonito? Os prédios nossos, nós temos na Rua Santa Efigênia 40% ou 50% de prédios tombados. É só fazer reforma, fica a coisa mais linda do mundo. Então, qualquer lugar é nosso lugar. Essa questão do tombamento também, eu sei que você acompanha de perto. São Paulo está num ponto de inflexão aí em relação a como lidar com os imóveis tombados, né? Para o proprietário, muitas vezes ele acaba virando um estorvo, porque é difícil de vender, você não pode mexer, não pode mudar o imóvel, né? Para o patrimônio histórico, ninguém é capaz de dizer que não há importância nisso, né? As ferramentas que tem para ajudar são mal exploradas ou exploradas de maneira indevida. Estou falando aqui dos TDCs, né? A transferência do direito de construir. Enfim, na região da Santa Efigênia tem muitos imóveis tombados, né? O proprietário desses imóveis, para ele é um problema ou ele fica feliz com o tombamento? A pergunta pode parecer simplória, mas é porque eu não tenho imóvel tombado. Olha,
Prédio tombado, eu acho que eu vou organizar uma viagem para a Europa, levar os comerciantes que não estão contentes com os prédios deles e ver o que se faz com prédio tombado. Prédio tombado é para ser, vamos dizer, uma joia dentro do centro. Se a pessoa está visando apenas lucro, ele pode canalizar um comércio para aquele prédio tombado que vai acabar, como é que a gente vai dando um melhor resultado do que um prédio normal de linhas retas. Você pode ver, se você vai lá para a França, ou vai para, sei lá, vamos falar da França, você vai ver joalherias, por exemplo, todos estão em prédios, vamos dizer, todos históricos. Então, é para ser alguma coisa para destacar, não apenas como fachada, vou pintar e acabou. Você tem que dar, você tem que valorizar, você tem que saber qual é o real valor. Além de ter um valor histórico, tem valor econômico. Então, não pode ficar pensando, vou construir uma torre de 10 andares, 12 andares, e também... Por que você comprou aquele prédio? Se você sabe que não pode fazer, quando comprou, ele achava que estava bonito e agora não. Tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, sabe, no pensamento do povo. Vamos voltar, a gente tem mais um tempo ainda, Joseph. Os conflitos urbanos que acontecem numa cidade do tamanho de São Paulo, eles de uma maneira ou de outra influenciam no dia a dia de todo mundo. A gente já falou aqui hoje da questão do Boulevard São João, né, que é um projeto interessantíssimo e ele precisa ganhar um pouco mais de capilaridade, talvez tenha sido mal explicado para a sociedade civil como um todo. Mas há uma outra questão que está incomodando muito os proprietários e quem vive no centro, que é a questão da pichação. E aqui eu faço questão de deixar claro que pichação é muito diferente de grafite, né? O grafite geralmente ele é autorizado pelo proprietário, ele é sim uma forma de arte, de expressão. Agora, aquela pichação em letras ininteligíveis, que simplesmente destrói uma fachada, isso é um incômodo muito grande e a Santa Efigênia também não está livre disso, né? Não, nenhuma parte da cidade está livre disso aqui. Pichação, eu acho que deveria ter uma lei um pouco mais severa para criminalizar os pichadores. Eu imagino que, sabe, que nossa lei é muito branda para isso daqui. Pega um moleque e leva para lá, são toda molecada. Pega um moleque e leva, daqui a pouco ele solta e vai embora. Se um cara desse passa a ter um certo castigo, para não falar outra coisa, acredito que ele vai pensar 2 vezes na próxima. Eu já pensei nisso também. Por exemplo, eu acho que o mais básico seria pichou e impor. Né? Tinha que ser algo, dá para chamar de automático, né? O cara foi detido fazendo uma pichação, ele já sabe que lá quando chegar na audiência de custódia, que ele vai ter que prestar serviço comunitário e vai ter que limpar a fachada que ele mesmo pichou e mais umas 2 ou 3, né? E pagar os custos não disso. Só limpar, um ano de serviço comunitário junto. Limpar e pagar pelo custo talvez seria uma boa, né? Tudo isso aqui tem que ser. Isso eu sou a favor. Precisa de uma lei que faça isso, nós precisamos. O centro sofreu muito tempo também com a questão de zeladoria, né? Por uma série de fatores que não precisa comentar, mas que vão desde contratos mal feitos com as operadoras até má administração dos recursos disponíveis. E essa situação melhorou, né? O quanto melhorou? Quem anda pelo centro, eu sou um caminhante, eu adoro caminhar pelo centro de São Paulo, para mim é muito nítida a diferença na zeladoria. E lá na tua região, lá na Santa Efigênia, você também sente esse capricho um pouco maior da prefeitura e das concessionárias? Veja bem, deixa eu só pedir uma coisa, que eu já levei 2 broncas. Vamos nós 2 parar de bater na mesa. Porque tá vazando e o pessoal, imagina o cara dentro do carro, tum, né? Ok. Botar a mão aqui, isso. Isso daí. Deixa eu falar para você, na rua Santa Efigênia, a gente fala muito mais pelo comércio do que pela moradia. A gente não pode falar muito pela moradia, a gente não acompanha o envolvimento da moradia. Mas o comércio, por exemplo, está muito bem servido com as 2 empresas que fazem a limpeza lá da região, que é a Loga e a Sustentare. E a gente tem de vez em quando reuniões, ou eu diria contínuas reuniões por causa disso, e sempre atenderam a gente muito bem. O que falta um pouco a cultura dentro do comércio, dos comerciantes, para colocarem o descarte na hora certa. O que falta talvez é o horário definido dos caminhões para poder passar para pegar. Porque nós sofremos muito com a sujeira da região, que
se coloca o lixo na rua, chega os caras que moram, os moradores de rua, os dependentes ficam fuçando aquilo lá, fuçando, fazendo na gíria agora. Mas é isso mesmo, infelizmente é isso mesmo. Ficam rasgando, deixando o lixo um pouco mais à vontade. Eu acredito que isso aqui é um problema muito fácil de administrar. A gente vai fazer uma campanha para os comerciantes, vamos pedir para a prefeitura agir um pouco mais com severidade com o comércio que não atende às exigências para podermos ter a região limpa, mas diria, na situação que nós estamos hoje, o problema se tornou 20% que estava no passado. Hoje está bem melhor. É bom saber dessas novidades. E qual que é o futuro da Santa Efigênia? Comércio digital cada vez mais forte, né? Alguns itens desse comércio, alguns players desse comércio buscando dar uma experiência melhor para o comprador, e a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas saírem de casa. As pessoas às vezes não gostam de sair de casa. O que reserva o futuro para a Santa Efigênia? A Santa Efigênia por um tempo estava na UTI, ela acabou de ir para o quarto. Você entende? Então não exige tanta coisa agora no momento. O que a gente está fazendo é a construção dos planos futuros. E os planos futuros são promissores. A gente está tentando trazer os investidores, o polo de tecnologia, a gente fechar ele como polo de tecnologia, trazer todas as novidades, tentando trazer tudo que é lançamento, que envolve tecnologia para ser lançado na rua, com eventos, feiras no viário, que a gente está tentando fazer isso junto com CT, com a prefeitura, tudo, para a gente poder fazer algumas exposições, alguma coisa na rua, exatamente para a gente trazer o povo, começar. Onde vai o povo, vem o comércio. Onde tem coisa nova, vem o povo. Então, sabe a história de quem vem primeiro? A galinha, então, nós estamos fazendo. Ovo. Isso aí. A gente vai trazendo os dois ao mesmo tempo. Leva um pouco de tempo, sem dúvida nenhuma, mas a gente está ativo nisso e a gente espera que isso aconteça a partir deste ano, inclusive. O teu maior desejo hoje em relação ao centro de São Paulo, como é que você gostaria de ver o centro de São Paulo hoje, José? Eu gostaria de deixar o centro de São Paulo com meus filhos do jeito que eu sonho com ele, que nós já vivemos a glória do centro. E o centro sempre foi um negócio, sabe, que não tem como questionar. E onde tem fartura, você sabe que tem o problema que vem junto. Então o que a gente está trazendo, fartura, mesmo que venha um pouco de problemas, que venha a fartura. E para isso, se você pensar, vamos pensar, vou fugir um pouco do tema, vamos pensar, o centro, acho que é um dos lugares, se não é o lugar que mais tem acesso. Todas as linhas de ônibus, todas as linhas de metrô, todas as linhas de trem, vem até o centro. Total. Então é um lugar fácil de chegar. Por ser fácil de chegar, vamos fazer com que o povo frequente. Você entende? Então o que nós queremos do centro? Que volte do jeito que era, trunfo do passado, e não mudou. Você pode ficar lá no Brás, e, por exemplo, cresceu muito. Só nossa região que diminuiu um pouco, a 25 diminuiu um pouco. Ter um pouco de ordem para essas pessoas que for na rua, os puxadores, eu acredito que tem que ter uma lei, uma hora, para poder organizar isso aqui, para não termos mais problemas com eles. Os puxadores, para quem não sabe, eles acontecem em vários locais do Brasil, né? Você vai para o Guarujá, por exemplo, quando você se aproxima da Avenida da Praia, você vai ser abordado por 3, 4, 5 pessoas querendo te levar para uma determinada barraca. Acontece a mesma coisa na Santa Efigênia, acontece a mesma coisa na Rua das Noivas, acontece a mesma coisa no Brás, no Largo 13 de Maio, nos vários centros que essa cidade tem, né? Todo bairro, toda região tem o seu centro, Itaquera tem, Santo Amaro tem. É difícil essa solução. Não estamos querendo tirar, entenda, nós estamos querendo que se organize. Por exemplo, se aquilo lá é uma profissão, acho que está na hora do governo pensar, se aquilo não é uma profissão, tem que achar uma solução para aquilo lá, para ser organizado pelo menos, e um pouco mais ameno. Aquilo não pode ser o estrovo do local, ele tem que ser exatamente uma solução. Eu gostaria, por associação, por exemplo, colocar indicadores para fazerem a parte de guias turísticos. Então eles podem ser guias turísticos, sabe? Eles ganham a sua caixinha, etc. Então, que Deus ajude, todo mundo precisa sobreviver. O que não pode ter é desordem. E você sabe que eu sinto falta disso? Na Santa Efigênia,
Efigênia especificamente, né? Porque você vai lá, por exemplo, para comprar uma bateria para o seu notebook, né? Onde estão as lojas de bateria? É muito grande. Você vai lá num sábado de manhã, que é um formigueiro humano, é quase uma 25 de março, né? O cara fica perdido, né? E em alguns lugares há uma concentração. Aqui você tem 4, 5, 6 lojas que vendem computadores. Do outro lado da rua, 4, 5, 6 lojas de iluminação e por aí vai. Tem várias lojas. Eu te fiz uma vez um projeto, logicamente, por causa da situação não colocamos, mas a qualquer hora você vai ver um negócio interessante na Santa Efigênia. Estou querendo contratar uma empresa para fazer um teste e pegar 5 ou 6 robôs, um por quadra. Esse robô que vai ser o guia turístico por quadra. Chega, conversa com o robôzinho, recebe a indicação. E o robô leva ele até o lugar, o robô que anda. Sensacional. Então isso aqui nós vamos ter. Essa é uma novidade que estava deixando mais para frente. Tem prazo para isso ou não? Eu acho que primeiro eu tenho que fazer a parte daquele evento, depois disso talvez o segundo evento vai ser esse. Fazemos um teste no sábado, para ver se dá certo, a gente mapeia quadra por quadra e cada robô é uma quadra. É isso. Caminhando para o fim aqui de mais um Olhar para o Centro. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Um prazer enorme bater esse papo contigo, Joseph. Prazer, estamos sempre às ordens. Novos convites virão quando esses projetos interessantes começarem a sair do papel. E assim, ressaca de Copa do Mundo, eu não sou argentino, não estou, né? Mas a gente vai sentir falta dessa Copa, pelo menos nas 4 linhas foi espetacular, fora as interferências políticas sempre a favor da Argentina, né? Foi uma Copa muito legal. Você não torceu para a Argentina, né, Joseph? Eu torço para um bom futebol. Eu não sou muito de partido, mas estava torcendo um pouco mais para mais para a Espanha. Vamos fazer uma enquete aqui no nosso estúdio, Argentina ou Espanha? Argentina, jamás. Jamás. Boa. Meninas, Argentina ou Espanha? Você torceu para quem? Espanha. Espanha. 100% de gente comprometida com o Brasil. Mas você sabe que deu agora 7-1. 7-1. É verdade. É isso, gente. Para vocês uma excelente semana, que dê tudo certo nos seus planos, que você tenha juízo, responsabilidade e atitudes cidadãs quando estiver andando não só pelo centro de São Paulo, mas em qualquer lugar do nosso estado e do nosso Brasil. Abraço a todos. E tem uma novidade, hein? Falando de olhar para o centro, eu não podia deixar de dizer hoje que em breve a Guardiã da Notícia deixará o gostoso e confortável estúdio aqui na Avenida Paulista. Aí, mais uma vez, a Gabriele Tricânico mostrando toda a sua garra, a sua vontade, e mais uma empresa que está acreditando no centro de São Paulo. Logo, logo a Guardiã estará no centro de São Paulo, pertinho da prefeitura, que é, sem dúvida nenhuma, não a prefeitura, mas o centro de São Paulo, o melhor lugar da cidade para se trabalhar. Eu quero deixar um abraço para a Gabi, porque realmente eu gosto muito dela. Eu fiquei feliz sabendo que essa rádio e essa TV é dela. Isso daí me traz um pouco mais, sabe, de prazer, porque eu conheci ela quando praticamente começou. Boa sorte, Gabi, e estamos juntos nessa. Tenho certeza que aqui a gente vai longe, graças a Deus. Abraço para todos, obrigado. Uma excelente semana, fiquem com Deus. Obrigado. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa.